Então vamos lá, rapaziada. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Deixei para fazer esse vídeo agora para conseguir respirar, compilar as minhas ideias dentro de um raciocínio lógico e tentar ver aí o que o Vasco pode fazer para tentar fugir aí dessa zona de rebaixamento, tá? Vamos falar do jogo mais importante do Vasco em 2023. Gostaria de separar em três partes: pré-jogo, jogo e pós-jogo. Fato é que o pré-jogo do Vasco, para mim, começa lá na 11ª rodada, às 7 horas da noite, em São Januário. 11ª rodada, 7 horas da noite, em São Januário. Esse foi o jogo mais importante do Vasco. Por quê? Porque era um jogo contra o Goiás em casa. O Vasco teve 15 dias de preparação para esse jogo e aquela época, o Barbieri já não vinha bem e já era para ter sido substituído, não sei se por Ramon Dias ou por qualquer outro técnico, naquele tempo. E aí, mais uma vez, e vou tocar muito nesse ponto aqui nesse vídeo. No Vasco trabalham pessoas amadoras no futebol do Vasco, para a imagem do Vasco. Nesse ponto específico, no futebol do Vasco trabalham pessoas amadoras. Pessoas que sequer têm discernimento para poder entender qual é o momento, quais são as melhores decisões. Principalmente pessoas que não têm discernimento para poder tomar decisões difíceis quando elas têm que ser tomadas. Já não é de hoje e isso tem complicado o Vasco a cada dia que se passa. Fato é que mantiveram o Barbieri e o Barbieri, como já era esperado, perdeu um jogo contra o Goiás em São Januário, jogo este que era crucial e divisor de águas para o Vasco. E aí a gente vem agora para esse jogo do Corinthians, como eu disse, jogo Vasco-Goiás, 11ª rodada foi o jogo mais importante do Vasco do ano. A gente vem para Vasco e Corinthians em São Januário, e aí, continuando falando de um pré-jogo, quero que você me entenda e preste muita atenção agora nessa parte. Jogar um clássico nacional contra o Inter, um Corinthians, um São Paulo, um Cruzeiro, um Santos. Existem 3 possibilidades de resultados e eles são normais: vitória, empate e derrota. Vencer, empatar e perder, um Vasco e um Corinthians, um Vasco e um São Paulo, um Vasco e um Flamengo, um Vasco e um Fluminense, um Vasco e Grêmio, é um resultado absolutamente normal, tanto fora quanto dentro de casa. É um clássico nacional, são times com grande expressão de camisas e que, independentemente das suas fases, eles têm jogadores e têm uma camisa que pode se pesar e pode se decidir. Ou seja, exemplo claro, o Santos tomou de 7-1 do Inter fora de casa, todo mundo, o Santos morreu, o Santos acabou. E o Santos agora tem 6 jogos de invencibilidade, saindo da zona de rebaixamento, e se vencer contra o Fluminense, praticamente liquida todas as suas chances de estar rebaixado, porque vai a 46 pontos. Eu acho que ali a limite é 45. Exemplo, Corinthians tomou de 5-1 do Bahia, e aí a gente vem para o pré-jogo do Vasco, na relação entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians. Tomou de 5-1 do Bahia. E aí é onde que eu falo que existem pessoas amadoras trabalhando dentro do futebol do Vasco e também dentro da imagem do Vasco. A assessoria do Vasco é uma fraca assessoria. Por quê? Porque foram 3 dias de preparação para esse jogo, Vasco e Corinthians, e eu tô vendo a imprensa paulista tirar todo o favoritismo e toda a responsabilidade do Corinthians e deixando toda a responsabilidade para cima do Vasco. E aí a gente olha para o histórico do Vasco e Corinthians, o Vasco não ganha há 23 anos. E aí a gente olha para a tabela, o Vasco tem jogos decisivos, jogos muito pesados. E a gente olha a atual situação do Vasco, a gente vê que independentemente daquelas 6 partidas de invencibilidade, 6 ou 5 partidas de invencibilidade, foram partidas em que foi
trocação, que o Vasco poderia ganhar, perder ou empatar, independentemente de qualquer que seja o time. E aí a gente vem para um Vasco e Corinthians, a gente vê a imprensa paulista, ó, lavando a roupa, tirando toda a responsabilidade de um Corinthians que, se perdesse, se complicaria da mesma maneira que o Vasco está complicado hoje. E a gente vê a assessoria de imprensa do Vasco não colocar um técnico para falar, um jogador para falar, que seja o periquito do Vasco para poder falar que é um jogo difícil, é um jogo onde duas camisas pesadas iam lutar por uma final no qual, independentemente do resultado, quem perdesse iria se complicar e muito. Ninguém foi lá e tirou a responsabilidade do Vasco. Vasco não, está 5 jogos invicto. A qualquer momento aí a gente pode vencer e liquidar todas as chances do Vasco de ser rebaixado, e aí o Corinthians vai ser rebaixado porque tem uma tabela difícil. Ninguém veio a público falar isso. Ninguém veio a público tirar a responsabilidade de cima do Vasco. E aí o Vasco, não, pode vir que eu mato no peito. A gente vai vencer em São Januário vai estar lotado. E esquecemos que esse ano São Januário tem sido um problema. Não só esse ano passado também, porque subiu na Série B sendo patético, sendo pífio dentro de São Januário. E aí a gente esquece que os jogadores que estão lá são jogadores sem personalidade dentro do Vasco. Não existe personalidade de jogar, de vestir uma camisa do Vasco. Fato é, o Cabaço, que com Barbieri todo mundo já viu que não tinha possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Não tem personalidade para assumir a zaga de um Vasco da Gama. E aí vem o Ramon Dias, simplesmente coloca o Cabaço de novo. Não tinha outra opção. Arruma o Zé Vito, para quem não lembra, o Zé Vito o volante hoje do Vasco, ele era zagueiro no Internacional. O seu DNA principal, a sua primeira função dentro de campo é ser zagueiro. Recua o Zé Vito, bota ele para jogar com o Medel. Tem um Cocão lá na cabeça de área. Tem o próprio Jair que jogou ontem. Coloca os caras para jogar, mas não tem confiança. Não passa a confiança pro time. Isso é uma das críticas que eu tenho ao Ramon Dias. Eu vou falar um pouco agora da confiança. E aí, saindo agora desse pré-jogo em que o Vasco recebe essa responsabilidade, não vem a assessoria de imprensa, né, dividir pelo menos, não vem aí o técnico, o jogador, enfim, não quero ser redundante, não vem ninguém para poder falar, e aí a gente vai pro jogo, e aí eu vou falar, né, do Ramon Dias, que é um técnico, independentemente do que aconteça com o Vasco, de qualquer que seja o destino do Vasco, tem que ser um técnico da página virada do time do Vasco, porque é um técnico que senta em cima dos resultados. Eu disse em um grupo que eu tô no WhatsApp, né, no jogo Vasco e São Paulo, eu falei, o Vasco tinha que ter ganho esse jogo, esses pontos vão fazer falta. Tá fazendo. O Vasco hoje tem 42, podia estar com 44 ali, juntamente com o Cruzeiro. Se vence o jogo contra o São Paulo, um São Paulo ali meio, né, Maria Mole da Copa do Brasil, não queria jogar, e o Vasco simplesmente também, vamos sentar aqui em cima do empate. Tá entendendo? Então, quer dizer, ontem foi a mesma coisa. E aí, falando, né, do jogo, o Vasco não pode começar bem o jogo, foi fazendo o gol ali nos 4 minutos, em 3, 4 minutos, e aí, podendo buscar o resultado para poder matar, liquidar o jogo. Não! O Ramon Dias, como sempre, se acovarda, bota uma linha de 5 atrás, recusa o Jair para dentro da zaga, aí bota uma linha de 5, uma linha de 4, bota o Verratti flutuando ali na cabeça de área, e aí o Corinthians vem e faz um gol de peteca. Um gol de peteca no Vasco. Então, quer dizer, é difícil, cara. É muito difícil. Por quê? Aí o Vasco vai, busca o jogo de novo, impõe, propõe. Mano, tá jogando dentro de São Januário. Mata o jogo. O Corinthians estava bambo nas cordas, fez 2-1. Continua, faz o terceiro, faz o quarto. Não, ele vai, recua de novo, uma linha de 5, uma linha de 4, escanteio, outro gol de peteca. Outro gol de peteca. O Veríssimo cabeceia a bola sobra ali pro Verratti fora de função. Pro Verratti não, né? Ficou entre o Romero e o Verratti, aí ele fora de função, sem caguete nenhum da primeira linha de zaga. Deu condições e o Romero desviou e infelizmente não deu pro Léo Jardim. Então, quer dizer, cara, a gente tem que propor o jogo, o Vasco tem que jogar assim como começou jogando, o Vasco tem começado os jogos
propondo o jogo, jogando como grande. Aí passa 15 minutos, recua o Vasco todo, joga dentro da intermediária vascaína e aí, cara, vai crescendo, vai dando confiança pro time adversário, o time adversário vai criando volume de jogo. E é isso que eu tenho falado há bastante tempo aqui e é isso que aconteceu ontem no jogo do Vasco. E aí, mais uma vez, toma o terceiro gol ali de um chute de fora da área, deu liberdade, como eu disse, recua todo mundo para dentro da área do Vasco, né? E aí eu já tô falando mais especificamente do terceiro gol, dá liberdade para uns caras que tem, tá em uma fase, tá velho e tal, mas a qualidade não muda. Deu liberdade pro Renato Augusto que achou aquele menino, belo volante, tá? Do Corinthians, que tá agora para sair ou pro Chelsea ou também para o PSG, o cara achou um chute de fora da área e complicou a vida do Vasco, 3-2. Viraram o jogo. E aí o quarto gol, ele tira o Cabaço, que tava todo mundo passando, andando por ele, tinha que ter saído mesmo, mas bota o Zé Vitor. A gente olha, tamanha é a desqualidade do elenco do Vasco. Botou o Zé Vitor, que o cara também passou andando por ele, trouxe um diagonal, botou para dentro da área, rolou, gol dos caras, mataram o jogo. Então quer dizer, tem possibilidade? Mata o jogo. E aí eu vou pro pós-jogo para poder finalizar esse vídeo. Tudo isso que eu falei agora do jogo, o Medel confirmou em relação ao Ramon Dias. É óbvio que ele não especificou porque o elenco está fechado. Mas ele disse, a gente tem que parar com isso. Na saída do jogo, na entrevista, ele disse, temos que parar com isso, de fazer o resultado e sentar em cima dele. Aí os caras viraram o jogo. O Medel disse isso na entrevista na saída de campo. Fato é que o Vasco tem jogos muito difíceis agora. Nós temos que torcer aí para o Cruzeiro não pontuar contra o Atlético Paranaense, porque eu acredito, tá, e muito, que se o Cruzeiro, o único jogo que o Cruzeiro vai fazer ponto é contra o Atlético. Então, o jogo mais importante hoje para mim é óbvio, né, o Vasco está dependendo dele mesmo, mas o jogo mais importante para mim hoje, tá, independentemente de Bahia e São Paulo, mas eu acho que o mais importante é Cruzeiro e Atlético Paranaense. Por que eu digo isso? Porque eu tô olhando aqui a tabela, depois eu vou botar aqui para vocês, que depois desse jogo do Cruzeiro e Atlético Paranaense, o Cruzeiro pega o Palmeiras e o Botafogo, ou Botafogo e Palmeiras. E aí, o Vasco precisa ganhar ou ganhar contra Grêmio e contra o RB Bragantino dentro de casa. O Red Bull Bragantino dentro de casa. Então, quer dizer, vamos tentar aí secar o Cruzeiro. Eu acredito que se o Cruzeiro não pontuar contra o Atlético, ele não faz mais ponto, tá? Não faz mais ponto. E se ele pontuar, acabou. Se ele pontuar, acabou. É secar o Bahia aí para não vencer contra o São Paulo, né? Hoje. E se o Bahia, a gente tem que secar 2 jogos aí, na verdade, né? Bahia e São Paulo e Cruzeiro e Atlético Paranaense. E aí o Vasco tem que fazer o seu trabalho e vencer esses 2 jogos que eu acho muito difícil, porém ainda não acabou. E eu acredito que o Vasco tenha possibilidade, muitas possibilidades, de se permanecer na primeira divisão. Deixa aí nos comentários o que você acha em relação a tudo isso que eu falei. Se você acha que o jogo mais importante do Vasco foi realmente o jogo contra o Goiás, que o Vasco abriu mão, né, de fazer a troca do técnico e aí acabou perdendo o jogo, perdeu o time disso, acabou perdendo o jogo e dividindo o Vasco para o final mesmo da tabela. E se você acha que o Cruzeiro vai pontuar, se você acha que o Vasco realmente vai cair, enfim, é sobre isso. Espero que o Vasco vença os seus 2 últimos jogos e que Bahia não pontue contra o São Paulo, principalmente o Cruzeiro não ganhe do Atlético. Tamo junto, até a próxima.